Obrigado, Rui. Agora vou dar então a palavra ao Mário Meireles. Mário Meireles, que tem dedicado a sua vida à bicicleta, é Bicycle Mayor de Braga, fez doutoramento em sustentabilidade do ambiente construído, neste tema, na promoção da mobilidade ciclável. Também é presidente da Braga Ciclável e, portanto, vai ter agora, então, 15 minutos fazer a sua apresentação da questão da bicicleta de uma forma mais integrada. Obrigado, Mário. Obrigado. Muito boa tarde a todos. Cumprimentar a organização, a pessoa de José Manuel Caetano, cumprimentar os colegas e as colegas do painel, o professor Paulo Monteiro, o público presente e o público também que não está presente fisicamente, mas que nos está a assistir. Venho-vos falar um bocadinho sobre aquilo que foi a minha tese de doutoramento e depois também muito sobre o caso da cidade de Braga, a mobilidade urbana sustentável centrada no uso da bicicleta, o caso de Braga. Para falar de Braga, em Braga costuma-se dizer que não há cultura da bicicleta. A verdade é que no início do século passado existem hoje muitas fotografias de pessoas a utilizar, isto é uma freguesia hoje suburbana, Priscos, já muita gente deve ter ouvido falar do pudim abado de Priscos, e que usavam a bicicleta como modo de transporte já nessa altura. Havia em Braga um velódromo nessa altura, ao lado de onde hoje é o Estádio 1º de Maio. Havia lojas de bicicletas que já na altura, para além de cafés, eram também oficinas de reparação de bicicletas. Havia serviços que faziam a distribuição, isto são imagens de Braga, com recurso já na altura a bicicletas de carga, portanto ali entre 1900 e 1930, e portanto havia efetivamente uma cultura de utilização da bicicleta. Depois chegou a necessidade de seguir aquilo que na Europa estava a acontecer, que era induzir a mobilidade automóvel, numa altura em que havia cerca de meia dúzia de carros na cidade. Começou-se a rasgar grandes avenidas, que na altura eram uma loucura pelo tamanho que existia para o número de carros, e rapidamente elas começaram a ser apropriadas pelos automóveis, e uma situação muito caricata, alvo até de chacota no país, que um hipermercado com um parque de estacionamento tinha prioridade sobre uma estrada nacional. Portanto, a bicicleta nessa altura continuava ali no panorama urbano, mas perdendo preponderância, obviamente. A cidade é rasgada em 4, há 71 anos que é induzido a mobilidade automóvel e, portanto, tem aquilo que é conhecido como a rodovia e depois a Avenida Padre Júlio Fragata, e acabamos por ter aqui a cidade, que é o centro histórico, depois que derivou os seus serviços para sul, passando para ali o Tribunal e a Segurança Social. Depois, com o surgimento do campus universitário da Universidade do Minho, também desenvolveu mais para aquele lado, e as pessoas que se iam formando na universidade iam-se acabando por instalar no Vale de Lamaçães, e fruto desta infraestrutura automóvel, estas 4 cidades acabam por não comunicar entre si por causa destas grandes barreiras infraestruturais. O Concelho de Braga tem cerca de 200 mil habitantes, aproximadamente, 37 freguesias. A cidade, com 126 mil habitantes, 11 freguesias e uniões de freguesia. Tem uma empresa de transportes públicos municipal, os Transportes Urbanos de Braga, que fazem a gestão de todo, para além do transporte urbano em autocarro, faz também a gestão dos parquímetros, do estacionamento à superfície, e depois tem empresas privadas de trotinetes, e aqui falando naquilo que é conhecido como a praga das trotinetes e das bicicletas, esquecem-se sempre do elefante branco que está nas cidades, e que essa sim é uma grande praga. Braga tem 1.340 km de estradas e tem 8,9 km de infraestruturas para bicicleta. Tem 50 mil lugares de estacionamento automóvel, on-street e off-street. Tem mais 85 mil lugares de estacionamento em garagens, apartamentos e moradias. Tem 190 lugares de estacionamento para bicicletas, portanto 1,35 lugares de estacionamento automóvel por pessoa e 0,0018 lugares de estacionamento de bicicleta por pessoa. Há claramente aqui um desequilíbrio e uma indução clara da mobilidade que se pretende. Relativamente aos custos do estacionamento à superfície, podemos comparar aqui com Amsterdão. Claro que Braga não é Amsterdão, mas Amsterdão já foi como Braga. Em Amsterdão há 250 carros por cada 1000 habitantes, em Braga há 519 carros por cada 1000 habitantes. Isto também tem a ver com o custo da utilização do espaço público. Em Amsterdão o espaço público tem um custo, todo ele pago pelo utilizador, mais elevado. Em Braga não é assim, isto depois tem repercussão também depois na utilização
do automóvel que queremos mais equilibrado ou não. 71 anos a induzir a mobilidade do automóvel e a contar. Temos o carro usado em 65% das deslocações, 1,2 pessoas por cada carro, uma taxa de ocupação. Os limites de velocidade não são cumpridos nas principais avenidas da cidade. Portanto, temos velocidades de autoestrada em avenidas em pleno centro da cidade e isto não pode ser admissível nem aceitável, porque essas grandes avenidas servem de escolas, servem serviços, é onde a vida da cidade acontece. E sabemos que a velocidade está diretamente relacionada com a probabilidade de morte. E, portanto, quando temos aqui velocidades mais elevadas, a probabilidade de um peão ou de uma pessoa de bicicleta que seja atropelada por um carro a uma velocidade superior, a probabilidade de morte é muito maior. Portanto, há necessidade também de reduzir efetivamente as velocidades dentro das cidades. As ruas e avenidas estão desenhadas para o carro ter prioridade. Em Braga, entre 60% a 80% de uma rua é dedicado ao automóvel e o resto é dedicado ao peão. E depois, mais uma vez, o elefante na sala de cristal. Em Braga é atropelada uma pessoa a cada 3 dias. E este é um facto que eu faço aqui um passo de espera, porque é um facto, não para dramatizar, mas para o trabalhar. Uma pessoa a cada 3 dias é atropelada. Isto tem um custo, 33 milhões de euros, um custo económico e social, mas mais que um custo, são vidas que têm que ser evitadas a sua morte. E é preciso trabalhar também nestes números. A poluição sonora e ambiental em Braga é absolutamente preocupante. E ainda há bocadinho se falava disso, é necessário também reverter algum tipo de deslocações para que se consiga ter maior qualidade de vida. Mas em Braga, então, como é que se deslocam as pessoas? Sabemos que 2% do total de viagens, que são cerca de 400 mil viagens por dia, 2% são de atravessamento. Pessoas que não querem nada com a cidade, vivem num concelho externo e vão para outro concelho externo. E, portanto, não precisamos de mais uma circular, precisamos que as pessoas passem a usar aquela que já é uma lateral que serve às autoestradas, porque Braga é excêntrica ao nó das autoestradas. Temos aqui o nó das autoestradas, que liga à 3 e à 11, e, portanto, Braga desenvolveu-se para o lado, não tem nada a atravessá-la. Depois temos cerca de 19% com origem ou destino em Braga, pessoas que dormem ou que vão trabalhar a Braga. E, portanto, aqui é necessário haver um investimento no transporte público, que garanta um serviço para as pessoas que vão para os concelhos vizinhos ou então para as freguesias suburbanas, já perto dos concelhos vizinhos também. E é preciso fazer também este trabalho. Mas o grande problema está aqui. 79% das deslocações destas 400 mil viagens são dentro da cidade, dentro do concelho, são urbanas. E aqui temos 54,91% até 3 km e feitas de carro. Portanto, este é o grande problema do congestionamento de uma cidade como Braga. São as deslocações feitas dentro da cidade. E depois a rede ciclável de coexistência já existe há 100 anos e há 100 anos que também existem 1,35 lugares de estacionamento por pessoas, 80% de espaço dedicado ao carro, 519 carros por cada 1000 habitantes, enfim. Induzir o automóvel, a rede ciclável de coexistência é algo que não existe e que não soluciona o problema. Mas é Braga uma cidade ciclável? Ou pode ser uma cidade ciclável? Tem condições naturais para isso? Braga tem uma parte densa, com 13 km quadrados, com 100 mil habitantes, onde habitam 7.600 pessoas por quilómetro quadrado. Isto é muito denso. É uma cidade que se pode considerar plana, tem 60% das ruas com declives abaixo de 5% e, portanto, perfeitamente ciclável, perfeitamente acessível à utilização da bicicleta, e depois haverá outras ruas que se podem vencer com recurso a algumas técnicas, ou então introduzindo aqui também a parte elétrica na bicicleta. E depois, apesar de ser conhecida, acho que por todo Portugal, como o penico do céu, a verdade é que em Braga há 195 dias sem chuva. Portanto, durante 195 dias num ano não chove. Podem ver aqui estas percentagens em baixo, é o número de pessoas que utilizam a bicicleta em cada uma das cidades. Podem ver que há dias em que há cidades em que têm menos dias sem chuva e muito maior percentagem de utilização da bicicleta. São Sebastião, cerca de 12%, Odense, 22%, 190 dias sem chuva, enfim, Nantes, Utrecht,
Bolonha, estamos a falar de cidades mais ou menos com a dimensão de Braga, mais um bocadinho, menos um bocadinho, depois da linha vermelha para cá já são grandes cidades. Mas aquilo que podemos ver é que, efetivamente, há cidades com mais dias, com más condições atmosféricas em que a bicicleta é utilizada porque investiram na reorganização da infraestrutura. Em Braga temos 8 km de infraestrutura para a bicicleta, que não produz rede, é desconexa, é de lazer e é o caminho mais longo. Em 2013 foi mapeado cerca de 1467 bicicletas que estavam estacionadas, presas a postes, a árvores, enfim, que poderia servir para criar aqui um heatmap e perceber-se onde é que há necessidade de oferecer pontos de estacionamento para a bicicleta. Para além disso, foi também mapeado o percurso de cerca de 55 utilizadores da bicicleta como modo de transporte a nível urbano, num total de 158 viagens, e conseguimos ter este mapa, onde está mais carregado, teve mais pessoas a passar nessa estrada, onde está menos carregado, menos pessoas a utilizar nessa estrada. Eu, em 2020, acabei por também, e já integrado na minha tese de doutoramento, desenvolver um módulo do aplicativo Minha Freguesia que fazia um bocadinho a contabilização dos quilómetros que cada pessoa percorria, do seu mapeamento, das distâncias, das emissões de CO2 que foram poupadas, enfim, da altimetria vencida, e isto foi integrado no aplicativo Minha Freguesia, porque é um aplicativo que já existe, que permite ter as ocorrências, identificar ocorrências que existam no município para que elas sejam resolvidas, já está ligado também ao transportes públicos e, portanto, não é apenas mais uma app da bicicleta, é uma app quase da mobilidade e da cidade que possa ser utilizada com mais frequência também, porque senão estamos sempre com muitas apps. E o que é que obtivemos daqui? Conhecer para decidir. Com dados anonimizados, conseguimos consultar viagens por dia, totais diários acumulados, consultar as ruas utilizadas, criar aqui um mapa daquilo que é utilizado hoje em dia. E acabamos por ter um mapa que é muito semelhante àquele que em 2013 era quase verbal, não é? Que nós íamos apontando as rotas dos utilizadores da bicicleta. Este já é tecnológico, já tem a ver com um mapeamento feito através de telemóvel e, portanto, efetivamente, as grandes avenidas de Braga, como seja a rodovia, como seja a 31 de Janeiro ou a Avenida da Liberdade, até mesmo em frente ali ao Braga Parque já se notava alguma utilização, eram procuradas já hoje por pessoas que utilizavam a bicicleta como modo de transporte. E o que é que essas pessoas diziam? Elas eram 49%, faziam viagens até 20 minutos, entre os 5 e os 10 km, cerca de 30% utilizava a bicicleta combinada com outros modos de transporte, e depois havia as questões dos percursos não serem seguros nem coesos, faltava a existência de uma bicicleta de sistema de bicicletas partilhadas para ter influência na utilização da bicicleta, que os estacionamentos eram importantes e que as infraestruturas segregadas eram fundamentais. E, obviamente, menores velocidades de carro também teriam influência. E quem não usava a bicicleta, afinal, porquê que não o fazia? E também fui à procura disso. Uma das perguntas era identificar as barreiras à não utilização da bicicleta, e uma das opções era que não gostava de andar de bicicleta, que não queria andar de bicicleta, que, enfim, um sem número de questões. Mas, efetivamente, aquelas que foram mais respondidas foi que não se sentiam confortáveis com a ideia de andar de bicicleta no meio do tráfego, que não havia uma rede segura de ciclovias segregadas para as suas deslocações e que se preocupava que os automobilistas não respeitassem os ciclistas. Portanto, as três preocupações relacionadas com seguranças e com a questão da infraestrutura estar desenhada para meter medo a quem utiliza a bicicleta. E quando perguntávamos qual é que seria a medida ou as medidas que levariam à sua utilização da bicicleta em Braga, ter ciclovias seguras entre casa e o trabalho, 68,1% apontaram que a existência de infraestrutura segregada era a opção que o levaria a tomar a bicicleta como modo de transporte na sua deslocação. Portanto, precisamos garantir, efetivamente, a maior capacidade de mobilidade nas nossas ruas e avenidas. Por exemplo, na Avenida da Liberdade, temos uma capacidade de transportar 37.500 pessoas por hora. Mas, se fizéssemos uma intervenção pop-up, ou pelo menos inicialmente que fosse pop-up, com microfresagem das marcas atuais, com a remarcação e a colocação até de dissuasões, por exemplo, aqui da Zicla, poderíamos ter a capacidade de deslocar 67 mil pessoas por hora.
Portanto, íamos ganhar aqui capacidade de deslocar pessoas. E a Avenida da Liberdade hoje é isto: carros estacionados em segunda fila, pessoas a utilizar a bicicleta. Há efetivamente aqui um excesso de espaço dedicado ao transporte individual que poderia ser reorganizado para o transporte público e para a bicicleta. A rodovia é a mesma coisa, hoje em dia tem 21.000 e 24.000, porque ela ora tem 2 vias para cada lado, ora tem 3 vias para cada lado, e se a reorganizássemos, aliás, antes disso, serve universidade, serve piscinas municipais, serve conservatório de música, serve Tribunal da Segurança Social, escolas secundárias, e podem ver sempre alguma pessoa andar de bicicleta na própria rodovia. Tem velocidades de autoestrada que o município já identificou, tem escolas básicas, tem escolas secundárias, raios triplos como separadores centrais. Enfim, podíamos transformá-la numa avenida com capacidade para deslocar 40.000 pessoas, com espaço para a bicicleta, com espaço para o transporte público, com espaço para o carro. E onde a avenida passasse a ser democrática e não uma ditadura do automóvel. É preciso mudar efetivamente a questão, não perguntar quantos carros é que conseguimos transportar, mas quantas pessoas é que queremos transportar nessa avenida. E é preciso fazer esta alteração de pergunta. Factos é que o ser humano erra e que a cidade deve reduzir a probabilidade desse erro. Não podemos estar a contar que as pessoas não vão errar, porque o ser humano erra. Isso é um facto que todos conhecemos e, portanto, temos a responsabilidade de reduzir esse erro. E que a mobilidade se induz e, portanto, temos que também induzir a mobilidade que queremos que seja utilizada nas cidades. E precisamos, efetivamente, de uma cidade mais amiga das pessoas que andam a pé, de bicicleta e de transportes públicos. Não apenas de um destes modos, mas dos 3. Temos que apostar nos 3, não num separadamente, que isso já se faz há muito tempo e temos visto que não resolve nada. Muito obrigado.